Prezadíssimos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu prazer, mais uma vez, te convidar para meditarmos na Palavra de Deus. Estamos continuando em nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a carreira que nos está proposta, que é o tema de nosso segundo trimestre de 2024 para a nossa EBD em todo este país. A lição que chegamos a estudar nesta semana é a número 10, portanto já quase no final deste trimestre. E temos tratado de vários assuntos referentes a esta caminhada do cristão na Terra, desde o início da jornada, passando pela escolha que devemos fazer diariamente entre o que é certo, o que é errado, a porta estreita, larga, o céu. Estudamos como final da jornada e voltaremos a falar dele desse mesmo tema lá na lição 12. Mas também tratamos sobre como se conduzir na caminhada, falamos sobre os inimigos que o cristão enfrenta durante a sua jornada aqui na Terra e também o perigo da murmuração, que é uma das coisas que tem realmente prejudicado, atrasado a jornada de muita gente. E no Antigo Testamento, o caso clássico ilustrativo é o povo de Israel no deserto. Então estudamos na lição número 7 a respeito deste assunto. Falamos sobre a confissão de pecados e o abandono do mesmo, ainda sobre resistir à tentação, e hoje então chegamos para falar um pouco sobre a santidade, ou melhor dizendo ainda, desenvolvendo uma consciência de santidade, consciência da necessidade de vivermos uma vida santa nesta terra. Eu sei que a santidade é um assunto bem recorrente, especialmente nas igrejas clássicas, aquelas que levam a sério a palavra de Deus. Ensina-se constantemente em nossos cultos de doutrina e já em outras EBDs também, escolas dominicais, a respeito da santidade, biblicamente falando. Mas ainda há conceitos equivocados, errados, exagerados, ou além ou aquém dos conceitos e definições bíblicas para a vida de santidade. Portanto, é oportuno que voltemos a este tema tão presente, como eu disse, e às vezes até recorrente. O problema grande é que algumas pessoas às vezes entendem equivocadamente, confundindo o que sejam, por exemplo, usos, costumes com a vida de santidade. E santidade é uma doutrina bíblica, efetivamente. Não que usos e costumes também não sejam importantes e não sejam também doutrinas, afinal de contas, eles fazem parte, sim, tanto dos conceitos bíblicos quanto também atual de ética, moralidade e assim por diante. A diferença é que santidade é uma doutrina bíblica e usos e costumes é uma doutrina ética, mas, repito, não deixa de ser evidentemente importantes, tanto quanto, certo, as demais doutrinas, tá certo, meus amados? Comportamental, né? Quando falamos de usos e costumes, estamos falando de atitudes comportamentais que podem, naturalmente, influenciar outras pessoas para o bem ou não em relação à aceitação do Evangelho de Cristo. Nós temos testemunhos durante a história da igreja de pessoas que tanto exageraram nas questões de usos e costumes, quanto aqueles que ficaram abaixo, mundanizaram, na verdade, suas vidas e as próprias congregações, prejudicando efetivamente a eficácia do Evangelho para Cristo Jesus. Mas não é disso que vamos falar de santidade no sentido bíblico, é o tema da lição de hoje. E um dos textos mais clássicos realmente sobre santidade, sobre a necessidade de viver uma santidade bíblica prática, é, sem dúvida alguma, Hebreus 12, 14, que nos serve, aliás, de texto áureo desta lição número 10. Leiamos então na Revista e Corrigida de Almeida, que é a nossa versão clássica, uma delas na língua portuguesa, mais amada pelo Brasil há muitos anos, pelos brasileiros, melhor dizendo. Então, vamos lá. Diz assim o texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo fala de duas virtudes, de duas coisas necessárias na vida cristã: a paz e a santificação. Mas a conclusão do versículo
nós temos essa especificação de que quem não viver a santificação, ou quem não tiver esta realidade de vida santificada, não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Eu posso lembrar-me agora, estou lembrando de Mateus 5 e 8, onde o Senhor Jesus nos diz, numa das bem-aventuranças, das chamadas beatitudes, o Senhor diz lá que os limpos de coração é que verão a Deus. Ou literalmente o versículo diz, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então está muito atrelado a esta ideia aqui do autor, ou melhor, do escritor da carta aos Hebreus, dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Este ver o Senhor, naturalmente nós entendemos num sentido escatológico, quando acontecer no futuro de irmos ao céu, vivendo aqui uma vida de santidade que culminará naturalmente na nossa glorificação. Afinal, a lição vai abordar os 3 aspectos ou etapas ou estágios da santificação, que é o posicional, o prático, o dia a dia nosso de santidade e finalmente, meus queridos, vai falar de glorificação. Hoje nós estamos na terra, vivendo para Deus aqui, conforme os ensinos da palavra de Deus, nos esforçando para sermos o melhor que possamos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, testemunhando, dando bom fruto do Evangelho em nossa vida. Afinal, Jesus mesmo disse ainda lá no Sermão do Monte, que as nossas obras glorificam a Deus, falam para o povo a respeito de Deus. Está escrito em 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ali ele está falando naturalmente de boas obras, boas atitudes, boas práticas, como se diz modernamente, e que irão glorificar a Deus. Então a vida de santidade é uma necessidade bíblica, é um ensino bíblico. A santificação é uma doutrina, como a gente insiste, da palavra de Deus. Não é apenas meros usos e costumes que, como eu disse, apesar de úteis, eles são volúveis, eles vêm e vão, dependendo da cultura, do tempo, do local também em que se vive. Ok, amados? Mas vamos para frente falando um pouquinho mais de santidade. Na verdade prática desta lição, nós temos o seguinte: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor, baseado em Hebreus 12, 14, Mateus 5 e 8 e outros tantos versículos que nos exortam a vivermos, aliás, centenas e centenas de versículos que falam a respeito dessa necessidade do crente em Jesus Cristo viver esta vida de santidade. Agora, para viver esta realidade santa aqui, é preciso que eu tenha, como diz o tema da lição, consciência disso. E o que é ter consciência? Isso se refere ao estado da pessoa que está ciente ou ter conhecimento de alguma coisa ou de algo. E saber valorizar, aquilatar, certo, amados? Aquilo que realmente importa. Inclusive criar escalas de valores, colocando as prioridades nos seus lugares certos. Certo, amados? Então, ter consciência de santidade é, primeiro, ter uma consciência de que Deus é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus santo. A Bíblia o apresenta de novo em dezenas ou até centenas de versículos a respeito da santidade de Deus, num sentido pleno e absoluto. Ele é santo porque não se mistura com as coisas impuras, mas também é santo porque ele é separado da criação. Ele não faz parte da criação e nem a criação faz parte dele. Nós somos derivação, somos criaturas feitas por ele, Deus. E tudo que há no mundo todo, né, no universo inteiro, são coisas que foram criadas por Deus, mas não fazem parte, não é a essência. A essência em Deus é muito superior a tudo isso, como Paulo ensina, por exemplo, em Atos capítulo 17, falando aos filósofos lá de Atenas, meus amados. Então Deus está acima e além da sua criação. Ele é santo neste pleno sentido. Ok? Somente quando sei
O que devo fazer é que me dou conta de que não sou, de que não estou fazendo. Repetindo, somente quando sei o que estou fazendo é que me dou conta de que não o estou fazendo. Isso aqui é uma definição filosófica para a consciência. O que é estar consciente? Alguém disse esta frase e eu achei interessante, pelo menos para nós pensarmos juntos, né? Somente quando eu sei que devo fazer é que eu me dou conta de que não estou fazendo aquilo. Isso é estar, repito, ciente do que se deve fazer. Bom, nessa lição, então, tratamos da confissão de pecado. Aliás, na lição passada que nós tratamos da confissão de pecado. Mas para chegar à confissão de pecado, precisamos, como já falado na lição anterior também, termos a consciência, sabermos, admitirmos que estamos errados. Tomamos, então, lá naquela lição, o exemplo de Davi, que admitiu, portanto, tinha consciência da sua própria pecaminosidade. Porque quando falo de consciência de santidade, eu não tenho como não atrelar uma coisa à outra. Santidade é o exato oposto de uma vida pecaminosa dominada, ou seja, efetivamente dominada pelo poder do pecado. Afinal de contas, a Bíblia apresenta o pecado como um poder dominador. Se você ler, por exemplo, Romanos 6,14, verá lá escrito o seguinte: vós não estáis mais debaixo da lei, certo? Mas debaixo da graça. E aí o mesmo texto diz: o pecado não dominará sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim entramos pela fé a uma dimensão da graça de Deus. Portanto, o pecado realmente é comparado a uma força dominadora. E domina mesmo, faz escravos. Em toda a Bíblia Sagrada se fala de libertação do pecado, porque é uma força escravizadora. Quem vive debaixo do pecado está escravizado. É por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pela obra redentora de Cristo, ele proveu todas as condições necessárias para que o ser humano encontre a plena liberdade, a plena libertação do poder escravizante, repito, do pecado. Vivendo essa vida livre do pecado, temos condições de aprimorar ou de aperfeiçoar a vida de santidade, oferecendo-nos a Deus, como Paulo ensina em Romanos exaustivamente, capítulo 6, 7, 8 de Romanos falam claramente sobre esta disposição do crente em colocar todo o seu ser à disposição de Deus, do Espírito Santo, para ser usado com justiça plena, com santidade, pureza e assim por diante. Então, nesta lição, nós falaremos desta realidade. Falando sobre Davi, voltando um pouco no Salmo 51 que nós estudamos na aula passada, na semana passada, versículo 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui é ter consciência do pecado. Hoje nós falamos então ao contrário, ter consciência de que é necessário realmente vivermos uma vida de santidade. Por quê? O que é que aviva essa nossa consciência? É o ensino da palavra de Deus, é a luz maior da Bíblia Sagrada, a palavra revelada do Senhor, que atinge o meu e o seu e o nosso coração e nos mostra que estamos errados e precisamos, evidente, melhorar e vivermos esta vida de santidade. São os ensinos doutrinários, palavra santa de Deus, que nos esclarecem essa necessidade. Aí chegamos à realidade de que esta necessidade, né, de consciência de santidade. Consciência, então, é a percepção da vida e de seu entorno. Eu coloquei dessa forma, tá? Ter consciência de quem eu sou e daqueles que me rodeiam, e do meio no qual eu vivo, o entorno, aquilo em que nós influenciamos ou então deixamos-nos influenciar. O ideal seria sempre que o cristão, salvo em Cristo, porque nem todo cristão que se diz cristão realmente está salvo, né? Mas é preciso que exemplifiquemos e exaltemos aqueles que verdadeiramente são salvos, que eles tenham esse poder santificador também, exemplar diante da sociedade, tá certo, meus amados? Preciso estar sóbrio, diz o apóstolo Pedro, um texto que já vamos ler aqui, por exemplo, em 1 Pedro 1 e 13 e também no 5, 8. Preciso estar sóbrio, como diz o apóstolo Pedro, sobre a vida em geral e também sobre a presença sempre incômoda
do inimigo, que já estudamos em algumas lições passadas. A presença do inimigo é uma coisa que não temos como, por enquanto, né, expulsá-lo ou amarrá-lo, como alguns querem. Ele estará presente até o final dos tempos, atormentando verdadeiramente a nossa vida de santidade, procurando fazer de tudo para enlamear a vida pura dos cristãos, dos filhos de Deus em todos os tempos. Por isso Pedro, aliás, diz lá em 1 Pedro 5,18 que você e eu devemos estar vigilantes e sóbrios. Sede sóbrios e vigilantes. Orientação dele. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando alguém para tragar. E no versículo 13, que faz parte do texto, que chamamos de leitura bíblica em classe, para esta aula, 1 Pedro capítulo 1, 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui eu estou lembrando de Provérbios 3:5, onde o Salomão, o sábio do Antigo Testamento, aconselhou os seus leitores, seus contemporâneos, e deixou escrito para nosso ensino também, que não devemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas confiar inteiramente em Deus, certo? Então Pedro está dizendo algo assim: espere inteiramente na graça de Deus. Cingir os lombos, meus queridos, significa algo como esteja preparado, devidamente preparado, mantenha-se no limite. Não exaspere, não desespere também, porque as tentações elas são normais, como já vimos também em um estudo anterior, e ele diz aqui: cinja os vossos lombos, estejam cingidos os vossos lombos. Numa outra versão, na NAA, Nova Almeida Revista Atualizada, foi traduzido assim: por isso, preparando-se o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, cingir os lombos aqui significa exatamente isso. Esteja com o seu entendimento preparado. Cingir é estar pronto, estar preparado. É manter-se dentro do limite, como eu disse, né? Estar amarrado com um compromisso com Deus, efetivamente. Aqui, no sentido de o entendimento das coisas sagradas, coisas santas. Por isso que o tema da lição é tendo consciência da realidade. Ter consciência, repetindo, é estar ciente de alguma realidade, de alguma coisa. O que eu sou, o que Deus é, como Ele age e o que Ele espera de cada um dos seus também. O texto que nos é sugerido para leitura em classe continua no verso 14 dizendo, 1 Pedro, tá? Capítulo 1, verso 14 agora. Como filhos obedientes, porque tem filhos que não são obedientes, você sabe, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ignorância do quê? Da vida espiritual, da salvação que há em Cristo Jesus. Naturalmente, essa carta foi escrita para quem já era crente, assim como eu e você. Então, quando vivíamos na ignorância, era natural vivermos uma vida largada, solta, pecaminosa, e achava, como a gente costuma brincar, pensando que é bonito ser feio, ou seja, vida largada. Mas agora, não, nós estamos vivendo para Deus, em santidade, uma vida diferente. Aleluia. Santidade implica exatamente viver esta vida diferente daquela que vivíamos no mundo. Aqui nós podemos linkar com Romanos capítulo 12, 2, onde Paulo também nos diz: não vos conformeis com este mundo, diz para o crente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais, então, mente renovada, compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Quando? Quando eu vivo em santidade. Para aqueles que estão no pecado e não querem abandonar o pecado, essa vontade de Deus pode ser opressiva, pode ser algo inatingível, utopia e uma série de outros, um absurdo. Mas para aqueles que vivem em santidade e têm comunhão plena com Deus, isto é boa, ela é boa, agradável e perfeita, porque Deus é perfeito. Glória ao seu nome. O versículo 15, muito conhecido,
meus amados, e bastante citado em nosso meio evangélico, diz assim, 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, esse mais aqui, essa contraposição, né? Esta palavrinha introduz uma contradição. Ao contrário do que foi dito no verso anterior, que pessoas vivem conforme as suas concupiscências, na ignorância, etc. Ao contrário, você deve ser santo. Verso 15 de novo diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Aí o 16, complementando o pensamento, diz, porquanto está escrito, escrito aonde? Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, mais de uma dezena de vezes você vai encontrar essas expressões, especialmente em Levítico, que é um código de santidade, um livro das cerimônias do Antigo Testamento. Por exemplo, em Levíticos 11:45, é uma das vezes que aparece, sede santo porque eu sou santo. Então, o verso 16 de Pedro diz, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Também Levítico 19:2, e como eu disse, em várias outras, uma dezena de vezes. Versículo 17 de 1 Pedro diz, 17, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória a Deus. O texto prossegue no 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E aí o 21, e por ele, Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem não numa ciência humana, mas em Deus, ou melhor ainda, no poder de Deus, como diz Paulo numa outra carta, ou numa das suas cartas aos Coríntios, por exemplo. Muito bem, amados, esse trecho um tanto extenso traz-nos umas verdades preciosas da necessidade da santificação. Você invocou por Pai aquele que julga sem acepção, fez muito bem. Então saiba que você tem compromisso de andar em temor no tempo da sua peregrinação aqui na Terra. Isto aqui a gente chama de santidade prática, o dia a dia da nossa vida com Deus aqui na Terra. Certo, queridos? E a lição desta semana vai tratar deste assunto também. Glória a Deus. Verso 18 fala do preço que foi pago, o 19 também ampliando e complementando o pensamento. E nós estamos firmes em Cristo Jesus, aguardando a manifestação. Pedro diz uma coisa interessante no versículo 20, o qual Cristo Jesus, com sua obra redentora, foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, foi planejado a redenção humana antes mesmo da criação do mundo. Por Deus, que é onisciente, mas manifestado historicamente lá no início deste século, não é isso? Quando Jesus, então, efetivamente foi gerado no ventre materno de Maria. Então ele cumpriu a sua vida humana e efetivou a obra redentora, pagando o devido preço para que a nossa redenção, a nossa salvação se fosse efetivada e todas as necessidades, né, que o pecado exigia para ser pago o preço, enfim, a libertação, a liberdade que temos e alcançar esta vida de santidade no exemplo que o próprio Deus nos dá, Cristo pagou o preço. Então, ele manifestado nos últimos tempos. O Paulo, em Gálatas 4:4, diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. É mais ou menos o que Pedro está dizendo aqui com outros termos e com outras palavras. Conhecido a obra desde antes da fundação. O plano já estava elaborado, mas foi executado ali no primeiro século, né? Jesus nasceu então e lá
naquilo que dividiu a história, né? Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo, quando ele então nasceu para nos dar a liberdade. Glória a Deus por isso, não é, amados? Por ele nós podemos crer em Deus e viver esta vida em santidade, que vai agradar a Deus. Esse então é o nosso texto bíblico que nos serve de leitura para a classe. Leitura em classe, aliás, para a aula presencial. A palavra consciência, repetindo então do tema consciência de santidade, nos remete à ideia de percepção, como eu já disse, né? Termos consciência a respeito de alguma coisa. E aqui, no nosso caso, aplicando a santidade. É o estado de que estamos despertados ou acordados, lúcidos, porque o Pedro diz aqui, no versículo 13, amados, cingindo o vosso lombo, está sede sóbrios, é a expressão que eu queria, né? Sede sóbrios. Isso quer dizer o quê? Em pleno uso das faculdades mentais. Esteja despertado, alerta, esteja alerta nesse tempo presente. Então, esta é a exortação do escrito de Pedro e de vários outros escritos na Bíblia Sagrada, sobre a santidade. Desse jeito, amados, o crente em Jesus precisa iniciar essa jornada de fé e continuar nela até o fim, com esse dever de viver uma vida santa, ter consciência de que isto é necessário, porque sem ela ninguém verá o Senhor, como lemos ali em Hebreus 12 e 14, ok? Então, a nossa lição, meus amados, está estruturada em 3 tópicos principais. O primeiro vai falar da perspectiva bíblica de santificação. Aqui, o autor do comentário, por exemplo, busca os termos originais do hebraico no Antigo Testamento para a santificação, e também no grego do Novo Testamento. Depois falamos da santidade exigida pela palavra de Deus, e então vamos para o tópico 2, que fala da santificação e seus estágios, os 3 estágios famosos, né? O posicional, o prático, presente e o futuro, que é chamado de glorificação. Então a lição termina no tópico 3, falando a respeito de o julgamento de Deus Santo, né? O julgamento do Deus Santo. E Pedro mesmo diz que esse julgamento começa pela casa de Deus. Que será daqueles que não obedecem ao Senhor, diz ele em um de seus textos. Certo, amados? O Deus Santo, a santidade exigida de todos os crentes, e uma palavra rapidinha sobre a relação que há entre justiça e santidade de Deus. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a santificação, a perspectiva bíblica, aliás, de santificação. Como dito, então, todos os termos hebraicos, tanto o substantivo kodesh, quanto a forma verbal dessa mesma palavra, kadosh, significam basicamente, meus amados, algo sacro, a sacralidade, algo separado, algo colocado à parte para propósitos. É importante enfatizar isto, que santificação não é apenas separar do que é errado ou de alguma coisa, mas ao mesmo tempo em que eu separo, eu consagro. Não é só separar e deixar lá de qualquer forma. O apóstolo Paulo, por exemplo, aos Romanos, escreve que nós precisamos nos considerar mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Eu vejo aí os 2 lados da questão. Então a santificação não é só, repito, separar, mas é separar do mundo, do pecado e consagrar a Deus. Não é só como um santinho num nicho, né? Um nicho, colocar lá numa redoma e deixar fechadinho para ninguém tocar. Não é isso não. Ou enclausurado no mosteiro ou qualquer coisa assim. Não, é estar em contato com a sociedade, com a vida, mas não se misturar. Ou seja, ao mesmo tempo que eu separo, eu também consagro. São os sentidos da palavra santidade e santificação. Também significa consagrar, como eu disse, santificar, separar, dedicar e aí por diante. Agora, no Novo Testamento, a palavra significa basicamente a mesma coisa, com uma pequena modificação, porque aqui vem a ideia de purificação. No Novo Testamento, o termo agiadzo,
quer dizer santificar e traz a ideia, o conceito de tornar santo e, como eu disse, purificar. O consagrar já estava também como sentido lá da palavra do hebraico no Antigo Testamento. Também outro sentido novo para a nova dispensação é o de venerar, que é o mesmo que respeitar, dar honra, ou então ser santo. Este termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, então, puro, sem mistura, né? Sem mistura. Purificado e santificado para a gloriosa obra de Deus. Ser, como Paulo vai dizer lá a Timóteo, por exemplo, um vaso escolhido, um vaso útil na casa de Deus. Ele chega a dizer lá na carta a Timóteo, segunda carta, que há numa grande casa vários vasos, mas aquele que for santificado ou separado para uso específico ele chama de vaso de honra, realmente dessa forma. Em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 11, nós encontramos um texto interessantíssimo sobre isso no Novo Testamento, onde aparece a palavra que significa, o que é traduzida para nós como ser santo. Veja aqui 6:11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui temos uma informação a mais, que é o Espírito do nosso Deus que realiza esta obra no crente convertido, ou seja, naquele que verdadeiramente aceitou a Cristo e está vivendo em submissão à ação do Espírito Santo. Esse versículo é realmente muito importante. Haveis sido santificado. Por considerar aqui nesse capítulo a pecaminosidade que o mundo vive, desregradamente, vida solta, etc., então ele diz que o crente, ao contrário, apesar de ter vivido essa vida de pecaminosidade lá fora, em Cristo agora ele foi lavado, foi santificado e assim por diante. Tá certo, meus amados? Glória a Deus, né? E esse tópico termina falando da santidade exigida pela palavra de Deus. O texto clássico, naturalmente, é o nosso texto áureo. Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É uma forte indicação de que quem negligenciar a vida de santidade poderá efetivamente ficar fora do céu, porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 21:27, por exemplo, que ficará fora, ou que não haverá nenhuma maldição, e que tudo aquilo que contamina, contaminante, elementos que contaminam moralmente, socialmente, espiritualmente, não entrará na Nova Jerusalém. Mesma realidade é repetida no capítulo 22 de Apocalipse também. E o poeta escreveu que no céu não entra pecado, né? O poeta que escreveu o hino 4:2:2. Nós concordamos com ele. Ok, amados? Então, em nossa jornada para o céu, a palavra de Deus exige santidade ou santificação em todas as áreas da nossa vida. Pedro é bem específico aqui no versículo 15 e 16 que nós lemos. Mas sede santo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. É o verso 15. Toda a vossa maneira de viver, ou seja, em todos os aspectos da sua vida, nós precisamos ser santos. Não é ser santo somente no culto, na ministração, no momento ou no dia que estamos na igreja, mas é santo em toda maneira de viver, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todo dia, tá certo, amados? Esse tópico também fala, meus amados, que é a palavra de Deus que nos santifica. E, efetivamente falando, nós temos vários elementos que Deus usa para nos santificar. Santo em toda maneira de viver, e as características desta vida santa, ela é gerada, uma das formas, né, de ser santo é exatamente obedecer a palavra de Deus. Porque em João 17:17, como é citado na nossa lição aqui, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus tem esse poder de santificação. Mas a Bíblia também ensina que o sangue de Cristo efetivamente também nos purifica.
de todo pecado. Por exemplo, 1 João 1,7, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, enfim, para purificar-nos de todo pecado. E, evidentemente, meus amados, que também o nome de Cristo, o poder do nome de Cristo está também usado, ou é também usado para a santificação do crente. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É o que nós lemos em vários textos da Bíblia, um deles é 1 João. Então, repetindo, a palavra de Deus, o sangue de Cristo e o nome do Senhor, não apenas a palavra. Bom, desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso ou comportamento pecaminoso. Ele tem que ter uma consciência despertada para o sentido da realidade de uma necessidade de santidade. Certo, queridos? Então, esta é a perspectiva, assim, resumidamente, sobre a santificação bíblica, que significa, como dissemos, uma separação de algo pecaminoso, de algo errado, de algo fora da vontade de Deus, para vivermos a realidade da presença de Deus em nossa vida. As características, como eu disse, da vida com Deus são muitas e elas estão todas inseridas em um contexto da palavra de Deus. Porque o que é a santificação? Então esse tópico vai nos respondendo, tá? Glória a Deus por isso. E o que é viver santo em toda maneira de viver? Procurei um texto aqui, achei interessante, meus amados, diz assim: para o cristão cuja vida é consagrada a Deus, a divisão entre secular e sagrado, em certo sentido, não são duas coisas diferentes, não é uma dicotomia, porque nós somos uma só pessoa, então não podemos ser duas pessoas, uma pessoa na igreja e outra pessoa no mundo, uma pessoa em casa, entre família, e uma pessoa na rua, na empresa. Não, nós precisamos ser uma só, somos só um ser, uma personalidade só. Então, repetindo, secular e sagrado, em certo sentido, não são duas coisas diferentes para o cristão que vive santidade. Ao viver para a glória de Deus, a vida do servo de Deus, em todos os aspectos, deve ser marcada pela santidade, como exorta Pedro no texto que nós lemos. Ele diz: toda a vossa maneira de viver, sede santo em toda maneira de viver. Também o Salmo 103 pode ser evocado aqui. No versículo 1, o salmista disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, corpo, alma e espírito, todo momento, bendiga o seu santo nome. 1 Tessalonicenses 5,23, ainda sobre santidade, diz que todo o nosso espírito, alma e corpo precisam ser conservados íntegros, ou seja, santos. Aleluia! Até a volta do Senhor. Glória a Deus, né? Então não faz distinção, a Bíblia não faz distinção entre a vida secular e a vida sacra, né? Nós, humanos, é que criamos essa dicotomia. Nenhum aspecto da nossa vida está excluído desse imperativo divino, até mesmo atividades comuns, como, por exemplo, comer e beber. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Fazem tudo para a glória de Deus. É o texto lá de 1 Coríntios 10, 31. Qualquer coisa. Então não tem essa separação entre sagrado e secular. Semelhantemente, o apóstolo Paulo nos encoraja a nos mantermos puros no corpo e no espírito. É só ler 2 aos Coríntios 7, 1, por exemplo, e 1 aos Coríntios 7, 34, onde ele fala da santificação do corpo e do espírito, a parte material e a parte imaterial também. Ou seja, toda a nossa personalidade completamente santa. Sendo assim, nosso procedimento deve ser nossa responsabilidade, nosso proceder, nosso compromisso, nossa consciência é de que devemos resplandecer, fazer resplandecer o caráter de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Como a Bíblia nos ensina, tá? A santidade daquele que nos chamou deve se manifestar em nós, seus filhos. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É o que lemos em Mateus 5 e 16. Ok? Fechado então o primeiro tópico, amados, falando da perspectiva bíblica, a definição, o que significa santificação, assim, meio que a grosso modo, rapidamente. Agora vamos para o tópico 2, a santificação e seus estágios. Primeiro nós temos, falando aqui o texto, a divisão da lição, o esboço, sobre a realidade da santificação. A partir do que estudamos já pelas definições bíblicas, os termos usados na Bíblia para a santificação, podemos afirmar que
Se trata, portanto, de um ato, de um estado e também de um processo. É verdade. Lendo Romanos 6, 19 ao 22, primeiro aos Tessalonicenses 4:1, você vai encontrar esse aspecto progressivo da santidade. Ou seja, eu posso ser mais santo amanhã no aspecto positivo do que fui ontem ou hoje. No sentido, repito, progressivo. Mas há um sentido para a palavra santo que é posicional, ou seja, fomos colocados, tirados do mundo e colocados em Cristo, como Paulo ensina aos Coríntios, por exemplo. Em primeiro lugar, então, a santificação é um ato da separação. O Espírito Santo nos introduziu no corpo de Cristo, formando esse corpo, né? Então, nós somos posicionalmente, glória a Deus, santo, posicionamento. Em segundo lugar, temos o processo, e aí você vai encontrar dezenas, de novo, de passagens na Bíblia, no Novo Testamento, falando dessa progressividade, aperfeiçoando a vossa santidade, a vossa perfeição, aperfeiçoando a santidade. Até lá no Apocalipse está escrito, quem é santo, santifique-se ainda, o que traz a ideia, o conceito de uma santidade progressiva, certo? Então esse é o segundo aspecto. E o terceiro vai depender dos dois primeiros, né? Porque o primeiro aspecto é posicional. Fui colocado em Cristo, estou em Cristo, estou nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Isso equivale à justificação, que é uma obra direta de Deus, não do pecador. Ok? O Espírito nos introduz no corpo de Cristo. O aspecto prático é o que Romanos 6,14 também nos ensina, que não estamos mais debaixo da lei, das exigências fundamentais lá da lei do Antigo Testamento, mas debaixo da graça. E então, debaixo da graça, temos o compromisso, aí sim, de a nossa parte da santificação, que é nos fazer santo. Tanto é verdade, lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, e os versículos 12 e 13, deixam claro, inclusive, esses dois aspectos. O 12 do capítulo 2 de Filipenses diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a parte humana, operai, é a ordem que Paulo está dizendo, obedeçam, amados. Agora o 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então, se você me perguntar, quem que santifica quem então? É Deus que nos santifica ou é o crente que se santifica? Nós não podemos ir nem para um extremo e nem para o outro. Certo? Nós precisamos entender que há um equilíbrio de força, há uma parceria ou comunhão de ação entre o querer de Deus, como lemos aqui, a vontade de Deus, que é a santificação. 1 Tessalonicenses 4, também verso 3 diz isso, 3 e 4 ali, mas também temos que acreditar que é o Espírito Santo que opera, desde que eu, que sou um ser livre, dê essa liberdade, dê esse espaço para o Espírito de Deus trabalhar em minha vida e na sua vida. Assim ele vai nos conduzindo para mais perto de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sempre, tá bom? Esses são os dois aspectos. A santificação que é exigida pela palavra. A realidade dessa santificação nesses estágios. O primeiro, então, é posicional, colocados em Cristo. O segundo é progressivo. E o terceiro? Bom, o terceiro é a glorificação, conforme Romanos capítulo 8, 29, 8, 23 também de Romanos, fala desta glorificação quando acontecerá a redenção do corpo, bem colocado por Paulo aqui em Romanos capítulo 8 e o versículo 23, onde ele diz assim, amados, e não só ela, a natureza geme e tal, é a consideração dele no contexto, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Redenção do corpo. O que é isso? O dia do arrebatamento, da transformação dos vivos e da ressurreição dos mortos, para assumir um corpo glorificado que não estará mais sujeito ao pecado, porque o pecado, nesse aspecto, estará ausente, como já mencionamos. Paulo também menciona lá em Filipenses mesmo, capítulo 3 e versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21.
Fala que o Senhor vindo vai transformar o nosso corpo abatido. Glória a Deus. É aqui, ó. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então esse é o estágio final o terceiro estágio final da santificação. Primeiro, então, posicional. Segundo, prático, dia a dia, progressivamente, sendo santificado. E, finalmente, o estágio final, lá no céu. Amém? No céu não entra pecado. Nós estaremos inteiramente santo para sempre. Glória a Deus. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente aqui no aspecto progressivo para atingirmos o momento ápice, que é a glorificação. Glória a Deus. E esse tópico termina falando sobre exatamente esses 3 estágios da santificação que nós já mencionamos. Depois falamos do alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente parecido com Cristo, conforme Romanos 8, 29 e Efésios também 4, 13. A medida da estatura de varão perfeito, modelo de Cristo. Ou ainda, Gálatas pode ser inserido aqui também, 5:22, que fala do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Nada mais que o caráter de Cristo sendo reproduzido na vida do salvo. Isso é viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Amém? Terminamos falando sobre o julgamento do Deus Santo. Aleluia. Santo e justo. Então, vamos fazer esse tópico vai fazer uma relação, trazer uma rápida relação entre a justificação, ou melhor, o Deus justo que justifica e o Deus santo. Como Deus pode continuar sendo amoroso e santo e mesmo assim justificar o pecador que cometeu tantos erros e tantos pecados? É que houve uma obra, como já dissemos, de redenção. Um preço foi pago para que Deus então declare justo o pecador arrependido. Deus é santo, a Bíblia diz isso exaustivamente. Em Isaías 1:4, por exemplo, é o chamado Santo de Israel. O nome do Senhor é Santo, cujo nome é Santo, diz lá em Isaías também 57. Os serafins clamaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No Cântico de Ana, em 1 Samuel 2, você vai encontrar que não há santo como o Senhor. Glória a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. E o Pedro reafirma, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós santo também. Então, isso não há dúvida. É um dos subtópicos abordado aqui para o julgamento do Deus santo. Santidade exigida de todo crente. Já que Deus é santo, ele exige que aqueles e aquelas coisas todas que estão naturalmente relacionadas a Deus também sejam santas, ou seja, separadas do uso comum. Atenção, vou repetir, tá? Santo exatamente, basicamente significa isso. Separar do uso comum para uso especial. Isto é ser santo. Aleluia. E um Deus santo faz o julgamento necessário sem acepção de pessoas, como diz o próprio Pedro e também o Paulo, ele não leva em consideração as personalidades, etc. Julga sem sem nenhum preconceito, tá certo? E julga justamente. Glória a Deus. Santidade exigida de todos os crentes, então, a Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Isso a Bíblia também ensina exaustivamente. Um dos textos é 1 Coríntios 3,16, também Efésios 2,21 e outros, tá? Somos o santuário. Santuário, que deriva da palavra santo, um local separado para um propósito de adoração. Isto é um santuário. Então, o crente em si, em sua personalidade, seu corpo, é santo. Por meio de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, a igreja foi santificada. Efésios 5:26 é uma igreja santa, gloriosa, sem defeito, sem mácula. Glória a Deus. Isso é a noiva de Cristo. Por isso, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos ter, evidentemente, essa consciência, que é a palavra-chave da nossa lição de hoje, da santidade. Somos exortados, então, e convocados a andar numa vida de santidade, vida separada e diferente daquela vida desregrada vivida pelo mundo. Pedro, aliás, se manifesta também na sua carta em outro
texto falando especificamente sobre esta realidade que as pessoas que te conheceram antes de você se converter, depois ficam abismadas da mudança que aconteceu, porque eles realmente não entendem e acham estranho que você não cumpra mais com os mesmos ditames da carne, não obedeça mais às concupiscências da carne. Veja o que Pedro escreveu aqui, em 1 Pedro 4,4. E acham estranho, está falando de gente lá do mundo que te conheceu antes de ser crente e agora te conhece. Acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, inclusive, né? Xingando, ou pelo menos motejando, né? Fazendo piadas indecentes, às vezes, etc. e tal. Ou seja, blasfemando, que é falar mal da dignidade de alguém. Certo? Mas não importa, nós vamos prosseguir. Empenhemo-nos, portanto, para consagrar-nos verdadeiramente a Deus. Romanos 12, mais uma vez, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz o apóstolo Paulo. Então, a santificação tem a ver com esta atitude consciente de entregar-se a Deus voluntariamente. Aleluia. E a lição termina no subtópico 3, falando da santidade e justiça. Interessante. Biblicamente, meus amados, a santidade e a justiça são atributos em Deus, de Deus, que se relacionam naturalmente. Em Deus todos os atributos são perfeitos. Em nós elas estão em evolução, né? Estamos progredindo, mas em Deus são perfeitos. Como vimos, essa atitude aponta para a essência de Deus, tanto a justiça quanto a santidade. Por exemplo, João escreveu, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Treva e luz, um termo preferido do apóstolo João, para falar de a treva, no caso, ignorância, mundanismo e assim por diante, e luz, conhecimento, santidade, pureza. Deus é luz, diz o apóstolo Paulo. Pedro, nem o Pedro, é o João, tá? É o apóstolo João, 1 João 1 e 5. Tudo em Deus é santo, é puro, é verdadeiro, no pleno sentido, pleno e completo sentido da palavra. Em nós tudo é relativo nesses aspectos, mas em Deus é perfeito. A justiça dele aponta para a sua retidão. Deus é justo e a justiça tem a ver com a lei. Deus observa aquilo que ele mesmo escreveu. Afinal, Jeremias disse que ele vela pela sua palavra, que são os seus ditos, o que ele prometeu, para que ela se cumpra. Também diz em Isaías 55, 10 e 11, que ele envia a sua palavra com propósito e ela irá se cumprir verdadeiramente, porque ela não voltará vazia. Ou seja, Deus, na verdade, é justo de acordo com a sua própria lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para conhecermos que ele é santo, é reto, é justo e é verdadeiro. Aleluia. Ele é justo, ele é fiel. Fiel ao quê? Fiel à sua palavra, fiel, como eu acabei de dizer, fiel ao que ele prometeu, fiel ao que ele deixou escrito para todos nós. Ele é santo, aleluia, reto, que tem a ver com retidão, com justiça mesmo. Glória a Deus. E porque, aliás, mais do que justo, até a palavra que mais qualifica seria equânime, né? Ele trata com equidade, ou seja, trata os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Deus sabe como tratar. Eu ilustro isso sempre com a parábola dos talentos, que você conhece muito bem, em que aquele senhor dos talentos distribuiu diferenciadamente o número de talentos para os servos. Entendeu? E por que o fez? Porque conhecia a capacidade de cada um. Então Deus é equânime e sabe a sua capacidade, até onde você pode ir. Nós já lemos e estudamos numa lição anterior, 1 Coríntios 10, 13, por exemplo, onde está escrito que não veio sobre nós nenhuma tentação acima da nossa capacidade de resistência, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o salmista. Tá bom? Glória a Deus por isso, não é, meus amados? Aleluia! Jamais deixará o ser humano impune, porém, né, dentro da sua justiça, apesar de ser amor, misericórdia, Deus nunca deixará o ser humano impune. A lição vai lembrar do fator dilúvio, em que toda aquela geração corrompeu-se e corrompeu a terra.
não é a terra, aliás, é bom que se diga isso, não é a terra que corrompe o ser humano, é o ser humano que corrompe a terra. A terra está amaldiçoada por causa do homem, como a Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 3, por exemplo. Quando Deus chamou a atenção do Adão por conta do seu pecado, Deus disse, a terra está maldita é a terra e você é o culpado. A culpa é sua, você contaminou. E aí a geração antes do dilúvio, capítulo 6 de Gênesis 12 e 13, você encontra lá realmente a maldade graçando em toda aquela geração. E não houve jeito, Deus apenas chamou Noé para salvar a raça humana e destruiu todos os demais, porque não viviam em santidade, e sim em impureza e no pecado, na concupiscência de sua carne. Tá bom, meus queridos? Concluindo então, a nossa jornada para o céu vai enfrentar naturalmente essa necessidade de termos uma consciência límpida, cristalina, uma concepção, um entendimento de que precisamos viver uma vida de santidade. E o que é santidade? Vou repetir, é viver uma vida separada do comum, viver uma vida dedicada, consagrada e pura em relação às coisas de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor. Que Ele nos dê a sua graça e que tenhamos o poder moral e espiritual para vivermos acima do pecado. Porque quem vive debaixo da graça vive acima do pecado. Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade. Querendo Deus. Amém.